Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dinslagen por aqui. E hoje a dúvida que eu respondo é do Katjo Schwartz. Olha lá. Quero facilitar a produção. Qual a melhor panela automatizada para o cervejeiro caseiro? Levando em consideração aí o custo, já que uma Braumeister está a mais de 10 mil. Katjo, é o seguinte, se tem uma coisa que eu recebo bastante aqui no nosso canal, é dúvida sobre equipamento. Que equipamento que eu devo comprar? E mais ainda, equipamento elétrico, qual panela elétrica eu devo? Daniel, qual que você recomenda? E eu sempre evitei responder esse tipo de questão porque é muito particular. E, por exemplo, eu tenho uma panela elétrica, eu posso indicar, posso dizer se eu gosto dela ou não gosto, e ponto, né? Falar de outras panelas implica em eu ter experiência ou pelo menos conhecer algumas pessoas que já utilizaram. Então eu acabo nunca falando sobre isso. Às vezes eu acho que é um certo comprometimento, né? De a gente falar, compra essa, compra aquela, eu prefiro não me envolver com isso, tá? No final desse vídeo eu vou falar de dois fornecedores aí que, de certa forma, eu posso indicar para vocês. Cada um eles têm perfis de entrega de produtos um pouco diferentes e tem uma vantagem ou um motivo pelo qual eu posso indicá-los. E é o fato de eu conhecê-los, saber que eles são responsáveis pelo projeto e eu posso dar para vocês o telefone se vocês quiserem depois reclamar se tiver algum problema. Não vou me responsabilizar, mas eu posso fazer com que vocês entrem em contato direto com quem produz e tudo mais, que eu acho que é uma certa segurança, tá? Mas no final eu falo sobre isso. O que eu resolvi falar, pensando nessa dúvida do Katjo, eu comecei a pensar um pouco assim, o que eu posso falar para eles, o que eu posso levar para o canal, porque eu sei que muita gente está querendo comprar, de repente está querendo equipamento elétrico, equipamento mais automatizado, e o que eu poderia dar de dica. Eu parei para pensar um pouquinho hoje e eu vi que basicamente são 5 pontos aí que você deveria levar em consideração antes de comprar a sua panela elétrica. Tá? Então eu vou falar aqui 5 pontos para vocês pensarem. Se você estiver pensando em comprar uma panela elétrica, o que você pode pensar, o que você deve levar em consideração para tomar essa decisão. Tá? A primeira coisa é se você realmente precisa de uma panela elétrica. Tá? Levar em consideração isso, porque muitas pessoas pensam, eu quero um sistema automatizado, então eu vou comprar uma panela elétrica. Quero uma boa cerveja, quero uma excelente cerveja, então eu vou investir numa panela elétrica. E o fato é que não é bem assim, tá? A ideia é que você entenda, ou pelo menos perceba e saiba qual que é a sua necessidade. Por que você quer uma panela elétrica? Quer ver um exemplo? Eu tenho panela elétrica. E por que eu tenho uma panela elétrica? Basicamente porque no meu apartamento, eu resolvi fazer cerveja no meu apartamento, eu não posso subir com um botijão de gás. Como eu não posso colocar um botijão de gás dentro da minha sacada, então eu preciso de uma resistência. Então eu precisava criar um processo de automatização, ou pelo menos utilizar resistência elétrica para esquentar. Eu não utilizaria o fogão pelo volume que eu faço, achei que não seria conveniente, então eu investi numa panela elétrica. Tá? Muita gente acha, porque eu vou fazer uma cerveja melhor. Não é por aí. Tá? Antes eu fazia cerveja na casa do meu pai, só que fica aqui uns 50 km, 40 km de distância da minha casa, do meu apartamento. Era muito legal, ficava do lado de uma piscina, a gente tem ali um deck, é um lugar bem bacana para produzir. Só que acontecia, depois para eu acompanhar o processo da cerveja, depois que eu começava a fermentar, maturar, dry hopping, todo esse processo, eu acabava tendo que ir lá muitas vezes. Gasolina para cá, para lá, eu queria poder ter mais controle, eu trouxe e vim fazer em casa. Então esse foi o motivo pelo qual eu comecei a utilizar uma panela elétrica. Não porque minha cerveja precisa melhorar, eu vou comprar uma panela elétrica. Tá? Também uma coisa que é legal vocês terem em consideração, tá na cabeça aí, vou automatizar o processo. A panela elétrica, basicamente, ela vai fazer recirculação contínua, certo? Você pode recircular automaticamente, se você tivesse uma bomba com o seu processo natural é a mesma coisa, e vai fazer as rampas de temperatura automaticamente. Tá? Basicamente é isso, você seta a temperatura, seta o tempo que você quer as rampas e ela faz isso. Não dá pra gente pensar que a gente não vai ter mais trabalho nenhum, que é só largar lá, ir embora, sair para fazer compra e voltar e a cerveja está pronta. Não é por aí, tá? Ela dá algumas coisas que facilitam o processo. Ela fica mais fácil, mas você vai ter que estar ali em cima, vai ter que estar ligado, vai ter que setar as rampas que você quer. Não é aquela coisa de, larguei, esqueci e fui fazer. Não é bem assim, tá? Às vezes o fabricante pode falar isso para vocês, dar essa impressão de que vai ser muito fácil, mas não é tão fácil assim, tá? Você vai ter que controlar, não é uma automatização forte, como se fosse numa cervejaria, onde o malte é moído, ele já cai na panela de mostura, vem a quantidade de água que precisa, já entra ali, você aperta um botão, começa a recirculação, passa para outra tina, faz a clarificação, tudo, você nem toca. Não é por aí, não é a mesma coisa, tá? A automatização no caseiro é numa escala bem menor, tá?
O segundo ponto, que eu diria que é importante saber quando você vai pensar aí quanto que vai gastar, quanto que vai investir, etc., é qual o volume que você quer fazer. E o terceiro, qual o valor que você tem para investir. Então esses dois vão um pouquinho juntos e eu já vou dizer para vocês por quê. Por exemplo, dentro da nossa comunidade lá no Eu Cervejeiro, um dos alunos esses tempos veio conversar comigo: Daniel, eu estou precisando comprar aqui um equipamento, queria que tu me sugerisse, desse uma opinião, o que tu acha? Eu compro A ou B? Basicamente eu não lembro qual que era o A, mas era um equipamento automatizado de 200 litros, 100 e poucos litros, uma coisa assim. E o B era uma Braumeister de 50 litros. Braumeister, para quem não conhece, é um equipamento alemão, muito tradicional aí no mundo, que tem um preço um pouco mais caro pela tradicionalidade dele, pela questão de importação. Geralmente ele vai ser sempre mais caro do que qualquer outra opção que a gente tenha aqui no Brasil. Então o que eu percebi? Ele tinha um orçamento para gastar e ele pensou, se eu for numa Braumeister, que é característica clássica tal, eu consigo comprar esse aqui de 50 litros. Só que se eu não for na Braumeister, eu for em um outro perfil, um equipamento nacional, eu consigo comprar um de 100, 150, eu acho que era. Então era essa equiparação aí de preço. Aí a primeira coisa que eu falei para eles, qual que é o teu objetivo? O que você quer com isso? Porque não tem como comparar uma panela elétrica de 50 litros com uma de 150 litros. Você vai fazer coisas diferentes, então é bom ter em mente o que você quer. Não, eu quero produzir 150 litros, eu vou começar a vender, eu vou me profissionalizar, enfim, sei lá o que pode ser. Ou não, eu quero fazer 50 litros. Se eu quero fazer 50 litros, aí você vai ter diferentes opções de acordo com o seu orçamento. Tá? Eu preciso de um carro para viajar. Se você comprar um Uno, você vai viajar tranquilamente. Se você comprar uma Ferrari, você vai viajar também. Você vai chegar no mesmo lugar. A diferença é como que você vai chegar, é o caminho, o prazer que aquilo pode te dar. Então, essa diferença de custo e de orçamento que você tem pode ser diferente. Mas para fazer a mosturação, terminar o seu mosto, começar o processo, qualquer panela elétrica vai fazer isso. Então, o mais importante, antes do orçamento, é saber o que você quer. O que você quer em termos de volume, como é que você quer a sua produção, qual o espaço que você tem, como é que vão ser os fermentadores, como é que é a sua geladeira. Isso tudo você tem que pensar, aí você define qual o volume, eu diria qual a litragem de panela que eu quero. Tá, então agora que eu tenho a litragem de panela, qual é o valor que eu tenho para investir? Aí eu tenho essa e essa opção. Eu quero gastar mais e fazer uma boa, quero segurar um pouquinho no preço, lembrando que tem que investir em fermentador, em várias outras coisas que você vai precisar investir também, aí você pode ajustar seu orçamento para escolher a melhor opção. Então daí definindo ou tendo algumas opções, a gente chega nos outros dois pontos para a gente definir qual seria a melhor opção de fato. Uma é feedback de quem usa. Isso é muito bom para qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu tenho um treinamento online sobre como fazer cerveja. O que eu faço para as pessoas perceberem se aquilo é legal, se vale a pena ou não? Eu boto os meus alunos a falarem o que eles acham do curso, o que eles acham do treinamento. Isso muitas vezes é bom para você perceber se é bom para você também ou não. É uma forma mais fácil, vamos dizer assim, de você perceber se aquilo é bom. Então o que você pode fazer? Achar pessoas que utilizam aquelas panelas que você definiu ali. Eu tenho essas três opções. Acha cervejeiros que fazem cerveja naquelas panelas. Vê o que eles falam. Se eles gostaram, se tem alguma coisa que eles não gostaram, o que eles viram numa que eles não viram na outra. E aí você começa a entender o que você pode pegar de uma, o que pode pegar de outra, ver a especificação, obviamente, o que uma tem, o que a outra não tem. Aí você começa a ver o que é mais importante para você, o que você deve ter em mente, o que vale a pena eu pensar para poder comprar efetivamente. E claro, o último ponto, que daí, se você conseguir fazer isso, eu acho excelente, é você ver a panela funcionando. Você ir até onde está essa panela, se tem alguém vendendo, onde que fica a fábrica, onde que fica o showroom dessa fábrica, ver como que ela funciona, fala com quem entende, tira dúvidas, tenta tirar o máximo de dúvidas de você para você conseguir definir se aquilo realmente é uma boa opção, tá? E uma coisa é fato, se você pega uma, você perde outra. Isso é inerente ao cérebro humano, isso a gente sempre tem um medo de perder. Sempre que a gente tem duas opções, ou A ou B, a gente às vezes fica em cima do muro, não sabe e demora para decidir, justamente porque se a gente escolher A, a gente não tem a B. Isso é coisa do cérebro mesmo, tá? Não tenta entender, não tenta achar que você não vai passar por isso, que todo mundo passa. Então pega, pensa nas opções, vê se é bom, se não é, escolheu, compra e vai fundo, tá? Basicamente, esses são os 5 pontos. Eu diria que você tem que levar em consideração. Muita gente não leva, muita gente simplesmente pensa que precisa de uma panela elétrica para fazer uma melhor cerveja. Isso é totalmente mito. Vou falar isso no quadro Verdade ou Mito. Panela elétrica vai ser melhor a cerveja? Verdade ou mito? Acho que vale a pena. Vou fazer essa brincadeira com vocês na frente. Quem está assistindo esse vídeo já sabe que seria um mito, tá? A panela elétrica não vai fazer com que você faça uma boa cerveja, mas ela te ajuda, ela vai dar mais praticidade
E em muitos casos, principalmente para quem está em apartamento aí, pode ser uma excelente alternativa para facilitar o seu processo de produção e conseguir fazer boas cervejas, claro, porque daí ter mais facilidade para prestar atenção em outras etapas do processo e fazer uma boa cerveja, certo? Como eu falei para vocês, eu ia dar a opção, por que eu ia indicar 2 pessoas que eu recomendaria. A gente tem várias opções no mercado, então querer trabalhar com todas as marcas e por que uma tem, o que outra não tem, eu acho que é complicado. E uma coisa que eu posso falar para vocês, que eu indico, eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, mas que eu poderia indicar para vocês é o seguinte: eu tenho 2 colegas que fabricam a panela elétrica, ou seja, eles têm uma fábrica, eles estão produzindo, pelo que eu estou vendo aqui, estão fazendo um trabalho legal, está vendendo bem, não estou vendo reclamações. E o principal motivo que eu diria que vocês podem confiar, para quem de repente está querendo comprar uma panela elétrica, é que eu vou passar para vocês o nome, o telefone do cara que é o responsável pela produção. Tá? Então, eu quero ver, Daniel, eu quero falar. Eu não vou divulgar aqui, mas eu vou, se alguém quiser, manda e-mail para mim que eu repasso o contato, tá? daniel@concerveja.com.br. Se alguém quiser, eu repasso o contato. Não é para fazer merchan aqui, mas são pessoas que eu confio, que eu conheço e que estão fazendo um trabalho legal. Então, se você quiser comprar a panela elétrica, estiver pensando nisso, eu passo o contato dele, se fechar com vocês ou não. Vocês vão ter pelo menos o nome do cara, o telefone do cara. Principalmente ele vai explicar com detalhes como que funciona, você vai conseguir entender se vale a pena ou não para você, e principalmente se por acaso tiver algum problema, depois você vai poder entrar em contato direto com quem pode resolver, e eu acho que isso tende a facilitar para vocês, tá? Um deles é o que eu comprei a minha panela, por exemplo, é uma outra panela, ele não está mais trabalhando com a panela que eu comprei na época, mas até hoje eu tenho o contato dele, se eu tenho algum problema ali na produção, eu me ligo para ele, ele sempre me dá um toque, e a gente consegue resolver rápido. Então você, em tese, né, você vai ter essa proximidade com o cara que fez, fica mais fácil de resolver, tá? Isso é melhor que ter uma Braumeister? Não, talvez a Braumeister nunca nem dê problema, você não precisa ligar para ninguém. Mas se você tiver que ligar, assistência técnica, tem tudo isso, né, de uma maneira ou de outra, mas só estou passando para vocês pessoas que eu conheço e que de repente eu confio. Então é basicamente isso, tá? Se quiser, manda e-mail aí, daniel@concerveja.com.br, que eu passo contato para vocês, tá? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!